Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Daqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso pastor sênior Joel Estevanato. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril. Obrigado por você permitir que a nossa programação chegue até a sua casa, até o seu local de trabalho ou onde quer que você esteja, que você tenha uma quinta-feira maravilhosa, abençoada, cuidada pelo nosso Deus e Ele proteja tanto você como a sua casa. Hoje, quinta-feira, é dia de bate-papo, é dia de debate. Na verdade, hoje vai ser mais um bate-papo. O bate-papo hoje será sobre filhos e a educação cristã. A responsabilidade do ensino cristão no lar. E nessa manhã eu recebo com muita alegria aqui duas pessoas que são influências para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e também para os pais. Nessa manhã eu recebo para bater um papo conosco e edificar-nos a Sueli Oliveira, conhecida carinhosamente por tia Sueli, ela que é membro da diretoria da Menibrac estadual e membro também da nossa igreja local. Tia Sueli, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Wander. Prazer estar novamente aqui conversando com o senhor, viu? O prazer e a satisfação é nossa. Amém. É uma honra recebê-la aqui. E uma pessoa tão importante para a nossa comunidade local e tão influente também na vida de tantas pessoas. Muito obrigado por aceitar participar da nossa programação, viu? Amém, pastor. Também eu recebo aqui com a satisfação imensa a Raquel Prado, aquela que manda no OSNI. A Raquel Prado, que é líder da Menibrac, aqui da nossa igreja local. É uma satisfação tê-la aqui. Raquel, muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia, pastor. O senhor me coloca numa enrascada, né? Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui novamente com o senhor. Em casa a senhora continua mandando no OSNI? Nunca mandei no OSNI. Pequeno, mas bravo. Olha, foi Chico nessa manhã. O povo quer saber. Não quer saber não, melhor não. Eu tenho a honra também de ter a presença aqui nessa manhã do pastor André. Pastor André, que é pastor sênior da nossa igreja O Brasil para Cristo em Pirassununga, aquela cidade que é marcada não pela 51, é marcada pela presença de Deus. Não é isso, pastor André? Deus te abençoe, prazer estar aqui. Ele está construindo uma igreja tão bonita naquela localidade. Que Deus abençoe o senhor. Nessa manhã, na equipe da Manhã Daqui, eu tenho uma participação voluntária aqui do diretor Celso Luiz, da Ângela Voltier, do nosso querido Lincoln, o Léo Gonçalves também está aqui, e o Felipe Nascimento. Também eu estou vendo aqui o Silvio, e o Fabiano. O Fabiano, ele podia vir fazer uma oração aqui, né? O que você acha? Você pode convidá-lo, pastor André, para fazer uma oração aqui com a gente, o presbítero Fabiano? Hoje, dia 15 de abril, nós temos aniversariantes, mas lembrando para vocês que ontem nós não tivemos uma programação, por isso vamos mencionar também os aniversariantes de ontem. Já queremos expressar aqui a nossa gratidão pela sua vida, você que fez aniversário ontem e que está fazendo aniversário no dia de hoje. Ontem, aniversário de uma pessoa importantíssima para a nossa igreja local e em especial para o nosso papai Pabão, o Celso Luiz. Ontem foi o aniversário do Diogo Luiz Cardoso de Souza, o filho do nosso diretor Celso Luiz, neto do pastor Antônio Marcos. Parabéns para você, Diogo. Deus te abençoe. Ontem também o aniversário de uma pessoa importantíssima, ela que trabalha no Centro de Treinamento Alfa e na Missão Desafio, a Gerciana Marques dos Anjos. Gerciana, parabéns para você. Ontem também o aniversário da Nathalie Godoy de Souza Barros. A Nathalie é irmã do Dudu? Não, mas ela é professora da Escola Dominical das Crianças. Ok. Parabéns para você também, Nathalie Godoy de Souza Barros. Hoje, dia 15, é o aniversário da Elaine Cristina Monteiro Diniz. Elaine, parabéns para você. Também hoje é aniversário da Grace Fiamma dos Santos Fernandes. Grace, parabéns para você. Também o aniversário da Vanessa França Celestino Barbosa da Silva Ribeiro, ela que é esposa do presbítero Tosta. Parabéns para você, Vanessa, e para todos os aniversariantes no dia de hoje.
tanto ontem como hoje. Vocês recebam os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato, e de toda a equipe da Manhã Mandaqui. Vou aproveitar a presença dessas mulheres ungidas, abençoadas, fogo de Deus elas são, e vou pedir para que elas estejam orando pelos aniversariantes e orando também para que Deus abençoe esta quinta-feira na sua vida. A tia Sueli, ela vai orar pelos aniversariantes, e a nossa irmã Raquel vai estar orando por você, pela sua vida nesta quinta-feira. Já quero, antes da oração, registrar o comentário do Lucas Prado. Quem seria Lucas Prado? Meu filho lindo, né? Aí. Minha mãe foi na Manhã Mandaqui e nem me avisou. Você fugiu de casa? Eu achei que tinha avisado para ele. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar a tia Sueli, então, para orar pelos aniversariantes de ontem, de hoje. Pode. E, posteriormente, você orando pelos internautas. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela vida, Senhor. Esse dom tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Ó Jesus amado, quantas pessoas nesse momento estão sem respirar, nos hospitais, doentes, Senhor, necessitando, Senhor, de um respirador artificial. E nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui respirando, Senhor, na Tua casa. Queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram ontem e os que estão aniversariando hoje. Senhor amado, o Senhor conhece cada vida, cada coração, porque a Tua palavra diz que os nossos dias estão contados. O Senhor tem todos eles nas Suas mãos. Dai saúde, dai força nesse tempo difícil que todos nós estamos passando. E que eles possam, Senhor, fazer da vida deles, Pai, uma festa para o Senhor e ser tremendamente usados para trazerem outras vidas para conhecer a Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por este dia que o Senhor tem nos dado, nos presenteado com mais este dia. Agradecemos a Ti porque sabemos que tudo vem da Tua parte, tudo, Senhor Jesus, tem sido nos dado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é que tem guardado as nossas vidas. Amém. E eu quero apresentar a cada um que tem estado agora ligado neste programa, Senhor, e não somente este, Senhor, mas a família deles, que a Tua presença esteja chegando em cada casa, em cada trabalho, que a presença do Senhor que traz refrigério, que traz abundância de alegria, que traz a provisão, esteja chegando a cada pessoa, que o Senhor continue nos guardando, Senhor, debaixo das Tuas asas, no Teu esconderijo, neste tempo difícil em que temos vivido, Senhor, mas somos gratos a Ti porque temos visto a Tua boa mão sobre cada um de nós, e nós queremos continuar assim, Senhor, guardados e protegidos por Ti. Dá-nos um dia de abundância, de graça, Senhor, guardados na Tua presença, livres de todo mal. Esteja com cada pessoa onde estiverem, Senhor Jesus, dando a Tua presença que traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor. O Senhor conhece o que cada um tem passado, o que cada um tem vivido, e por isso, Senhor, pedimos que a Tua presença esteja sobre cada um deles, Pai. Muito obrigado por este momento. Esteja aqui conosco também, Senhor, nos dando graça para falarmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você de uma forma rica e abundantemente nesta manhã. Aproveite para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar através desse tema de suma importância: filhos e a educação cristã. A responsabilidade do ensino cristão do lar, de quem é? E é sobre isso que nós vamos bater um papo. Porém, antes eu quero incentivar a você a amanhã participar de um programa especial da Musical FM. Nós vamos colocar aí na tela para você uma chamada de uma participação que o nosso pastor Joel Estevanato terá amanhã no programa Debates com o pastor César Cavalcante. Amanhã, sexta-feira, dia 16, às 11 horas, na Musical FM, o pastor participando desse programa Debates com o tema A Traição de Judas Estava Predestinada. É um bom tema para amanhã mandar aqui também, hein? A traição de Judas estava predestinada.
participação do nosso querido pastor Joel Estevanato e o outro nosso irmão é o Edmar, pastor Edmar Ribeiro. Ok? Então participe, amanhã às 11 horas da manhã, depois que terminar a Manhã Daqui, você sintoniza lá na Musical FM e seja edificado através desse bate-papo. Querida tia Sueli, posso chamar de tia Sueli? À vontade, sou tia de todos. Que bom. Tia Sueli, os irmãos da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui já a conhecem, sabem quem a senhora é, mas nós temos internautas que ainda não. A senhora poderia falar um pouquinho quem é a Sueli? Sueli é Sueli de Oliveira, filha de Valdemar de Oliveira, já falecido, e Angelina Ribeiro de Oliveira, e recebi a bênção de ser adotada como filha de Deus, né? Amém. E estou aqui para servir o Senhor. Não tem muito para falar de mim, não. Amém, mas é uma bênção, uma bênção. Amém. Raquel, você também, os irmãos da igreja local já lhe conhecem. Eu acredito que a senhora está muito naquele contexto do pastor Ezequias. Antes de ser, já estavam aqui. Né, segundo o pastor Joel Estevanato, a senhora é um patrimônio aqui também da igreja local. Patrimônio tombado. É um patrimônio. Eu não queria falar tombado, mas se a tia Sueli me deu a liberdade. Mas é tombado no sentido de museu, entendeu? Ninguém museu. pode tocar. Assim. Eu não sei o que tá ficando pior. Patrimônio tombado, museu, não sei o que tá ficando pior essa história. Mesmo o pastor Ezequias, eu falei hoje para ele que ele tem idade para ser meu pai. Mas museu no sentido de história, sim, né? Quantas histórias. Há quantos anos você já está aqui na igreja local? 31 anos. 31. Tia Sueli, quantos anos? Aqui, com o pastor Joel, 25 anos. Então, olha, tem mais tempo, Brasil hein? para Cristo, 60 e tantos anos. Okay. Mas não é bem essa cronologia aí, não tá muito certa, não. A tia Sueli, eu já falei aqui e vou falar de novo. Tia Sueli estava na sala de parto junto da minha mãe segurando a mão dela. Eu lembro que você falou, pois é, verdade. Então estamos aqui. Eu estou com o privilégio de ter a tia Sueli do meu lado hoje, que tem muito mais história do que eu para contar. Amém. Os irmãos da igreja local te conhecem, mas os internautas que não a conhecem, quem é a Raquel Prado? Raquel Prado dos Santos. Dos Santos. Que é meu marido, né? Amém. Todo mundo esquece. Você sabe que por causa desse Prado, às vezes chamam ele de Osnir Prado dos Santos, mas não é. Eu imaginava. Prado também. É meu, Santos é dele. Sou Raquel, esposa do Osnir, mãe do Lucas, da Júlia. Estou aqui há 31 anos servindo ao Senhor. Sou muito grata por este lugar aqui. Eu tenho aprendido a cada dia mais. E nesse lugar a gente tem tido também, pela graça e misericórdia do Senhor, o privilégio de servir no departamento infantil da nossa igreja, que é a Mini Braque, e estamos aí. Que bom. Diretor Celso não está ali, eu ia falar para ele, rufe os tambores, mas ele vai correr, irmãos, precisa rufar os tambores aqui para a gente começar o nosso debate. Eu acho que hoje vai ter o UFC aqui. Nós começamos agora, aqui na Manhã Daqui, o bate-papo. Hoje eu vou mudar, é debate, mas hoje vai ser um bate-papo com as nossas queridas irmãs. Vamos lá para as perguntas que foram nos enviadas e nós vamos transmitir para vocês. Inclusive você aí nas redes sociais, se você desejar formular perguntas para as nossas irmãs, vocês podem ficar à vontade, transmitam-nos que nós iremos aqui compartilhar com essas irmãs que são influentes nessa área, e não só nessa área, né? Elas são influentes em várias áreas, acordam influentes porque elas são cheias de Deus e do conhecimento do Senhor. Os lares cristãos estão em crise? Raquel. A gente nunca pode generalizar, é óbvio, né? Mas é uma triste realidade, sim. Uma boa parte, infelizmente, em crise no sentido da identidade, né? Como um lar cristão, um genuíno lar cristão, sim. Eu acredito que sim. Essa crise, tia Sueli, tem danificado de alguma maneira a educação cristã no lar? Com certeza, pastor. Com certeza, bem falado. A Raquel, sem generalizar, né? Porque ainda temos pessoas bem assim ligadas a Deus, aos princípios e valores, né? Conceitos primordiais recebidos que prismam pela educação na sua casa, pelo lar, mas em regra geral. Educar os filhos é uma tarefa fácil, tia Sueli? Não é fácil.
Não é fácil porque os nossos filhos, eles não recebem só a nossa educação, eles sofrem a influência do meio também, né, pastor? Então, enquanto eles estão assim debaixo só da nossa autoridade, então eles são influenciados por nós, mas eles vão às escolas, né? Eles têm amiguinhos, eles brincam com outras pessoas, e se a educação no lar não for firme, ele acaba diversificando todo o conhecimento que ele recebeu. E Raquel Prado dos Santos, como os pais devem manter uma postura para que a criança, o adolescente, até o jovem, não se torne um fruto do meio? Sendo uma influência mais forte que o meio. Não se omitindo, na realidade, do papel que foi dado a eles, pais, na educação dos seus filhos. Porque quando eu saio de cena, outro vai entrar. Sim, é verdade, automático isso. Então, eu acho que o fato do pai ter o pai, a mãe ter essa influência de maneira forte na vida dos filhos e uma influência boa, cristã, vai diminuindo a influência do meio. Certo. Não que o meio não vai influenciar. Né? Nós não temos como colocar nossos filhos dentro de uma redoma, de uma bolha. Eles vão se relacionar e é importante esse relacionamento, porque faz parte da vida, né, em sociedade. Mas a partir do momento que eu, como mãe, com os pais em geral, tenho essa influência, eu vou diminuindo a influência que está ao redor dos meus filhos, né, da criança, do adolescente. Ok. Tia Sueli, até onde vai a responsabilidade da igreja na educação do meu filho, na educação das crianças de uma forma geral? Pastor, essa pergunta é assim, pastor. Eu acredito, pelo menos na minha vida foi assim, e em vidas de pessoas bem-sucedidas, enquanto mães, pais e família, também tem sido assim. Eu acredito que a família está dado o direito, a responsabilidade de educar os seus filhos. A educação é de casa. Não é o meio que educa o meu filho, seu filho, não é. Eles sofrem a influência do meio, mas valores se aprendem em casa, né? Então, a responsabilidade da educação do meu filho é minha e do pai deles. Entendeu? Aí eles vão sofrer mesmo interferências, porque como a Raquel falou, eles não vão poder viver numa redoma de vidro. Mas se eles tiverem uma educação fortalecida, a palavra de Deus diz assim, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E até quando ele for velho, ele não vai se esquecer dele. A senhora falou de valores. Quais são os valores que devem ser sempre repassados na educação cristã? Bom, os valores da educação cristã são os valores, eu acho que de qualquer educação, pastor. Assim, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, porque a Bíblia diz que a estultícia está ligada no coração do menino, mas que a vara da correção afugenta dele. Então é em casa que, através da vara, não estender a mão para matar o seu filho, mas a vara da correção, meu pai, né, eu já tive a oportunidade de falar que ele não era cristão. Ele assim, se eu fosse para a escola e chegasse com uma borracha que ele não tinha comprado na lista do meu material, quem te deu essa borracha? Ah, eu achei, você achou aonde? Ah, estava na carteira. Carteira de quem? E ó, isso é valor, né? Então eu aprendi em casa que eu não podia pegar coisas dos outros e trazer para minha casa. Entendi. Entendeu? Então é isso daí, independente de ser cristão, valores é a família que ensina. Ok. Dentro disso, Raquel, quero perguntar uma coisa muito importante que a tia Sueli mencionou sobre a disciplina em relação à vara. Ela está fora de moda hoje ou ela continua sendo uma varidade? Posso falar uma coisa complementar ao que a tia Sueli falou antes de responder essa pergunta? A gente fala da questão da responsabilidade de como pais, como família, de educar. E outro dia eu estava lendo um livro de um desembargador e o livro tratava sobre as leis, né? E eu acho muito importante, eu não lembro agora o nome do livro, mas os pais, eles deveriam ter esse tipo de preocupação em se informar mais, sabe? Hoje em dia os pais, eles
se omitem tanto que eles não exercem mais o papel que deveriam exercer. Lembrando que a gente não pode generalizar, como eu falei. Eu sei que você está concluindo, mas dentro disso vou te fazer uma outra pergunta que você já deixou eu abri um parênteses aí para que eu possa perguntar para você. A omissão é pecado? Com certeza. Quando me omito como pai, eu estou pecando? Sim, a Bíblia fala isso, omissão é pecado. Então, esse livro falava bem isso. E então ele trazia sobre leis, né, na realidade da educação, e a gente não, como pais, não se informa disso. E uma das leis na Constituição é que é obrigação do pai a educação. É obrigação. Eu respondo judicialmente pelos meus filhos. Então, imagina diante de Deus a minha responsabilidade. Então, se perante a lei eu respondo, perante Deus também. Sim, então, é responsabilidade dos pais, sim, a educação. Amém. Né? E quando se fala de valores, né, de princípios que a gente ensina, a gente nunca pode esquecer, e a gente tem que... Lembra da aula de educação moral e cívica? Lembro, eu sou desse tempo. Né? Infelizmente, hoje não tem isso, porque até na escola se ensinava essas questões. Né? Mas isso, por não estar na escola, não eximiu o pai, a mãe, a família a gente fala muito pai e mãe, mas hoje em dia a gente sabe que não é só pai e mãe. Infelizmente, a gente tem muito famílias que têm avós que educam, tem cuidadores, tios. Então, exatamente. Então a gente não está falando só de pai e mãe, está falando daquela pessoa que educa, né, a criança, que cuida daquela criança com pai e mãe. Então a gente também nunca pode esquecer dos princípios que sempre vão ser a palavra de Deus. Sempre vão ser a palavra de Deus. Eu falo que quando a gente vai ensinar uma criança qualquer coisa, a gente não diz, eu acho que você errou. Nunca pode dizer isso. A gente tem que sempre dizer, a Bíblia diz, porque a Bíblia diz sobre tudo. É verdade. Então, a gente sempre tem que dizer para os nossos filhos, para aqueles a quem nós estamos educando, a Bíblia diz isso, isso e isso. Deus falou na palavra sobre isso. Você está mostrando que não é algo simplesmente que você acha, que você pensa e tirou da sua cabeça. Não. É o Criador daquela criança que criou aquela, que deu vida a ela, que pensa desse jeito e deixou escrito na sua palavra sobre aquele assunto. É verdade. Então a gente mostra a responsabilidade dele, daquela criança, aquele adolescente, tomar a decisão correta, baseada na palavra de Deus. Amém. Né? E a sua pergunta? E a questão da disciplina, da vara, ela está fora de moda ou ela é tão atual? Eu acho que assim, não é que ela está fora de moda. Ela não é usada da maneira certa, né? Hoje em dia não. Infelizmente, os pais usam dessa questão da vara mais como um desabafo, mais como extravasar a minha raiva sobre aquela criança que fez aquela coisa que eu não gostei, do que, na realidade, a função exata de mostrar qual é o motivo daquela vara estar sendo usada. Seja a vara da palavra, né, como palavra de eu estar instruindo, ó, você fez errado, então você vai ser castigado dessa forma. Ou a vara em si mesmo, né, da correção, sem, que nem a tia Sueli falou, não vamos matar a criança, não é isso. Né? Mas a dor no sentido, seja do castigo, seja de alguma coisa de alguma forma que você corrija, traz o prejuízo de alguma coisa que ela fala, eu fiz errado, por isso estou sendo castigada. A correção se faz necessária e dói mais naquele que está corrigindo do que a pessoa que está sendo corrigida? Quando você corrige ou disciplina seu filho ou sua filha, vai doer mais em você do que... Para as duas. Pode falar. Bom, assim, principalmente, pastor, quando você está corrigindo o seu filho, quando ele fez algo assim, completamente fora dos padrões que você vem ensinando ele. Então, dói muito mais em quem está corrigindo do que na criança. Por exemplo, você fala para o seu filho, para a sua filha, olha, você não pode ir brincar na casa do seu amigo e pegar... Você pode ver ouro lá, você não pode pegar aquilo, não é teu. Tudo que você trouxer que não é teu é roubo. E por causa disso você vai ser penalizado. E a criança vai bem. De repente, lá um dia ela aparece com algo. Então, assim, diz que um abismo chama outro abismo. Aí a criança fala, você fala assim, quem te deu isso daí? Chega com um relógio em casa. Assim,
Eu achei. Você achou um relógio? Mas você achou esse relógio aonde? Ah, estava lá em cima da mesa da casa do meu amigo. Mas na casa dos outros não se acha ninguém. E você percebe, aí você vai conversando com a criança e vai vendo que realmente ela subtraiu aquele produto. Então, a dor moral, principalmente desse educador, pai, mãe, avô, avó, quem está cuidando da criança, é tão grande porque não foi aquilo que ele ensinou, né? Como a gente, infelizmente, vê casos de pais que estão sofrendo muito hoje porque os seus filhos enveredaram por outros caminhos. Então, dói muito mais, né, naquele que está corrigindo do que naquele que está com problema no caráter. Porque caráter, ele é construído dentro da família. É verdade. Ô, Raquel, a questão de rebeldia, quando a criança ela é rebelde, o pai pode trabalhar na personalidade dessa criança para tratá-la, ou ele deve permitir que a criança ela desenvolva essa personalidade dela? A psicologia fala muito sobre isso, de você não reprimir a criança. Isso, infelizmente, até na questão de gênero. Você vê uma criança com uma tendência, um menino com jeitinho de menina, ou vice-versa, né? E a psicologia, ela diz que você não deve reprimi-la. Na rebeldia também, da mesma forma. Você acha que o pai ou a mãe deve não reprimir? Qual é a atitude correta dos pais em relação à questão da rebeldia e também de outras coisas? A tia Sueli já citou esse versículo, né? Provérbios 29 fala que a estultícia, né? A insensatez já está ligada no coração de uma criança. A gente nunca pode achar que a criança é um anjinho com asinhas, auréola e não tem nada. Não é. Então, se a Bíblia fala que a insensatez já está ligada no coração da criança e a vara é que vai afugentar, porque senão essa criança vai envergonhar os seus pais, é isso que a Bíblia diz. Então, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso deixar que as coisas aconteçam. A gente tem que diferenciar a questão da personalidade, do temperamento que cada criança tenha. Dentro de uma casa, se você tem mais de um filho, você vai perceber que um não é igual ao outro, né? Sempre tem uma diferença, cada um tem um jeito de ser, um temperamento, uma forma de reagir e de agir, e a gente tem que identificar isso dos nossos filhos, e aquele que tem essa tendência, porque tem aqueles filhos que a gente corrige e parece a ovelha que vai pro matadouro, sabe? Que só derrama lágrimazinha, sim, mamãe, sim, papai, né? E tem aqueles, mas por quê? Por que você tá falando assim? Por que você... Mas eu nem fiz, mas eu sou assim, mas... Então, tem as diferenças. E a gente, como pais, e quando você perguntou se educar dá trabalho, esse é um deles. É a gente conseguir identificar, a gente saber a melhor forma de educar. A gente não pode fazer um bolo e... fazer tudo igual. E fazer tudo igual, não dá. A gente precisa identificar como eu vou tratar aquele filho, como eu vou tratar aquele outro. E, embora estejam todos debaixo do mesmo teto, não dá para ser igual. Então, eu não estudei psicologia, nem pedagogia, mas a gente tem os anos aí, vai vivendo e vai vendo as coisas acontecerem também, e eu acho que isso é muito válido, né, na nossa bagagem de vida. A gente vai identificando essas coisas, que a importância da gente pegar aquela criança que tem essa tendência rebelde, vamos chamar de rebeldia, e a gente não é reprimir. Porque também não adianta eu querer mudar aquele temperamento. A gente tem que entender se aquela criança tem aquele temperamento, foi Deus que deu. Eu não posso querer, de alguma forma, mudar o temperamento. Não é mudar. Moldar. Exatamente. Como pais, a gente vai lapidando aquele temperamento e mostrando. É muito bom você ter sua opinião própria, por exemplo. Muito legal você pensar, você não vai pela cabeça dos outros. Você tem que sempre ver o lado bom também, né? E mostrar, e incentivar qual é o lado bom daquele jeito de ser dos nossos filhos. Porque a gente, quando a gente não quer trabalho, a gente olha para os nossos filhos, você é rebelde, não fala assim comigo. Quando você está querendo que aquele filho seja lapidado e moldado pela palavra, como a gente falou, não é do jeito que eu quero, você vai trabalhando aqui. Olha, muito legal você ter a sua própria opinião, mas tem o jeito certo de falar, tem a maneira certa com quem você vai falar, tem a hora certa como você vai falar. Então, vamos trabalhar nessa situação, porque você não está falando da maneira certa. Você pode expressar a sua opinião, mas, tem o jeito certo, tem autoridade sobre sua vida. Por mais que você opine, você tem que ouvir os outros. Então, você vai mostrando e trabalhando isso na vida dos seus filhos. Então, nunca pode deixar, porque a criança,
Ela não sabe, embora hoje em dia, né, estão achando que criança pode decidir qualquer coisa, né? Inclusive o sexo que ela tem, então criança não tem essa capacidade. Os lares estão vivendo uma crise, como foi dito, não é generalizando, mas uma grande maioria. Salvo algumas situações quando não há participação dos cônjuges. Quando, de repente, a mãe tem que partir para a educação, ser o pai e a mãe, a avó, a tia, como nós falamos, pessoas que são educadores. Mas quando há a participação dos cônjuges e um deles falha, é omisso, a responsabilidade da educação fica mais para a mãe, vamos dar um exemplo, porque o pai está totalmente omisso. Ou vice-versa, o pai já é o educador e a mãe totalmente omissa. Qual o prejuízo disso na identidade da criança em referência de pai e de mãe? O prejuízo é grande, viu, pastor? O prejuízo é grande porque existe algo que se chama identificação, né? Então, assim, pela história natural da vida, sempre assim, tem um casal e filhos, né? Então, assim, quem manda é meu pai, né? Normalmente é assim, o pai é o pai. Ó, você está fazendo isso? Tudo bem, deixa teu pai chegar, você vai ver só. São mães também que se omitem, né? Que se omitem, porque o papel de educador não é só do pai, nem só da mãe, é de ambos, a menos na falta de um, como o senhor falou, né? Existem mães que são pais, que são pães, né? E dificilmente um pai que é mãe, porque ele logo vai se casar novamente e alguém vai olhar o filho dele. E ele vai ter problemas também nesse novo relacionamento, porque a criança vai se rebelar. Não é minha mãe que quer mandar em mim. Então, irmão, existe assim muitas coisas dentro desse núcleo familiar, como a Raquel muito bem falou, né? A gente tem que respeitar a individualidade dos nossos filhos. Eu tenho 4, 2 moças e 2 rapazes. Então, um é diferente do outro, mas os valores que eles têm, graças a Deus, falo diante do Senhor, são iguais. Amém. Valor, gente, é diferente. Valor aprende mesmo ali, sabe? Conversando, respeitando a individualidade de cada um, acreditando que pode haver mudança, aguardando. E uma coisa muito forte, nós estamos falando aqui da linguagem crentez, né? Nós somos evangélicos e tudo mais. Mas, irmãos, tem famílias agora assistindo nossa conversa que eles não têm, assim, não são de igreja, não são crentes, não têm acesso à Bíblia, porque não querem, porque a Bíblia está aí para todos, né? Então, é muito importante a gente colocar bem essas coisas, que nós estamos falando para famílias N, entende? Famílias de tudo quanto é jeito, né? Então, assim, o lar, o pai e a mãe, eles são formadores dos seus filhos, são educadores, são responsáveis, né? E tem que respeitar a individualidade de cada um, porque eles não são iguais, não são iguais. Um porque tem um sexo feminino, o outro porque tem um sexo masculino, e não só por causa da sexualidade, mas também por causa do temperamento, né? Né? Às vezes um tem um temperamento sanguíneo, o outro já tem um temperamento fleumático, né? Verdade. Então, o respeito, né? A gente tem que trabalhar também com o respeito à individualidade dos nossos filhos. Tem dias que a gente não está bem, eles também não. E aí? Não, você não está bem, mas você não tem o direito de não estar bem. Quem não está bem aqui hoje sou eu. Vamos entrar na mesma vibe, não? Entendi. Então, mas isso, pastor, a gente vai... Eu, particularmente, falo por mim, né? Que já sou uma idosa, já tenho netos, quase da idade da Raquel, então, da Raquel, assim, que é jovem, né? Então, assim, a minha estrada foi mais caminhada, né? Tem muitas coisas. Mas eu vou dizer para o senhor, isso vale para sempre. É verdade, são valores respeito, absolutos. a individualidade e valores absolutos se aprende em casa. Família cristã, não. Depois a gente pode entrar até na parte de educação cristã, que é a nossa praia, né? Mas a gente não está falando só para pessoas evangélicas, ou que tem uma educação cristã ou católica, não sei o quê. Nós estamos falando para famílias, né? Então, é importante que a gente deixe um marco, né, nesses ouvintes, né? Esses pais que estão ouvindo, porque a gente viveu um pouco mais, né? Então, assim, a gente aprendeu muito também, infelizmente não deveria ser assim,
Mas parece que a gente aprende mais com os erros, né? Hoje é fácil sentar aqui e falar, olha, né, pá. Mas foi muito tropeço também, muitas quedas. Sempre tem um filho de Deus, uma filha de Deus que vem, estende a mão, levanta. Não, tem paciência, só que vai dar certo, vamos por aqui. E assim, irmão, porque Deus é o maior interessado em que, eu acredito isso, né? E acredito que os irmãos também. O maior interessado em que as pessoas deem certo é o próprio Deus. Verdade. Porque Ele é o Criador, né? E Ele sabe o propósito pelo qual Ele criou as pessoas, né? Muito bom, tia Sueli. Então é isso aí. Amém. Ô, Raquel, qual a diferença da educação? Vou chamar de retrô. Mas retrô é assim, a educação dos nossos avós, pais, para a educação moderna hoje. Hoje teve um momento aqui que eu estava me entrevistando, se eu não me engano, foi o Eliseu. E o Eliseu, um momento da vida dele, ele teve evangelismos urbanos de ruas, né? E ele comenta que foi no São Bódromo, em alguns lugares, e naquelas paradas Paradas gays, exatamente. LGBT. E quando ele chegou lá, havia simpatizantes com crianças, com a família inteira participando e incultando essa cultura na mente de uma criança que está olhando aquilo e vendo dentro de uma normalidade, que acaba passando... aquilo é normal e nós somos anormais. É um conceito. Né? Exatamente. Então, qual a diferença da educação retrô dos nossos avós para a atual, a moderna? Eu acredito que tem a ver com essa questão dos valores, né? Que a tia Sueli está falando. A gente tinha muito mais isso, né? Embora você viu que ela disse que eu sou jovem, né? Eu já deixei de ser museu, tombado. Tem a ver com essa questão de valores, né? Que antigamente a gente tinha muito isso, dessa questão dos valores, de você chegar em casa e o pai querer saber por que aconteceu aquilo, ou te ensinar de alguma forma coisas do dia a dia, que é o que eu falei, né? Da questão da moral, né? Que isso é para todo mundo, né? Somos cidadãos, né? Então temos que ter a moral correta. E eu acredito que a maior diferença de antes para agora seja a relativização. Que hoje em dia é muita coisa que deixou de ser certo, certo. E errado, errado. Então hoje em dia é muito... Não é bem assim. E isso atrapalha a educação da criança. Porque a criança, ela precisa do... Isso está errado. Isso está certo. Isto você pode. Isso você não pode. Este horário pode, este horário não pode. Então a gente vê muito isso com crianças e adolescentes, essa questão do perdeu muito, certo é certo, errado é errado. Acho que é uma das coisas, são muitas coisas que mudaram, óbvio. Mas no meu conceito, o que mais prejudica hoje é isso. E a criança precisa disso. A gente acha que a criança, ela precisa de liberdade para entender. Ela não tem essa capacidade ainda. Ela ainda precisa aprender o que pode e o que não pode para depois decidir. Isso eu posso, isso eu não posso. Ela precisa primeiro aprender o que é certo e o que é errado. Exatamente. Se ela não aprender primeiro, como é que ela vai decidir? É verdade. Né? Então a gente acha que pode deixar tudo bem isso, tudo bem assistir isso, tudo bem assistir aquilo, tudo bem ir ali, tudo bem chegar a este horário. Então, eu acho que essa relativização é a pior parte. Muito bom. Nessa manhã, nós estamos recebendo aqui para o bate-papo sobre filhos e a educação cristã, a nossa querida irmã Sueli Oliveira, ela que é uma das diretoras da Minibrac estadual, faz parte da diretoria. Prazer tê-la aqui. A Raquel Prado dos Santos, não pode esquecer, que é líder da Minibrac, da nossa igreja local. Nós queremos aproveitar e mandar abraços para as pessoas que estão interagindo conosco através das redes sociais. Eu vou pedir para a Raquel, junto com a tia Sueli, mandar um abraço para o pessoal que está assistindo. Se quiserem, alguém que conheça ali, quiser pontuar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. O programa é de vocês. Pode falar, tia Su. Samanta Cordeiro, Ronaldo Ramos, Vicente Antunes e a senhora Helena Januzzi, Vivian Guimarães, Andréia Godoy, minha intercessora linda, Ana Mendes da Silva.
Alessandra Souza. Opa! Esse é o momento dele. Pode Alessandra Souza. Linda, amo a sua vida, viu? Antes de você casar com o nosso pastor. A pergunta que eu queria fazer para ela, eu acho que eu não fiz hoje. Posso fazer? Pode, fica à vontade. Eu não sei se ela vai estar no ar, porque se não tiver vai ficar feio para mim. É melhor não fazer, né? Não, mas vamos fazer. Você aceita casar comigo hoje de novo? Amém. Depois a gente quer saber a resposta. Diogo Brito, de Mogi das Cruzes. Micleide Rocha. Micleide está viajando, está visitando a mãe dela. Deus te abençoe, viu, Micleide? A Martinha, nossa, Martinha Jaques. Gente, Martinha, se você tiver aí, um beijo pra você. Beijão. Martinha é de antes de mim. Ela foi embora, sem muita sua falta, viu? A dela e do Jaques. Patrícia Fernandes, Edson. Meu pai, o Edson Teixeira tá aí, Jesus amado. Agora pesou aqui, hein, tia Sueli? Opa. E Célia Regina, de Mirante Arujá. Lourdes Andreoli, o Brasil para Cristo de Marília, São Paulo. O Brasil para Cristo, Jardim Palmira, Guarulhos também. Alessandra Cardoso, de Mairiporã. Elaine Cristina, de Santo André, São Paulo. Inês Giuriati, de Chapecó, Santa Catarina. Agostinho Coelho e o pastor Daniel da Mata. Um abraço, pastor. Leia Costa, minha prima querida. Solange Mota, minha líder de Gêmeos maravilhosa. Pastor Paixão também, a Catinha. O Dudu, meu sobrinho, a Indara, que é uma das líderes do nosso Mini-Brac, Ministério de Louvor também. O BPC Portal do Alto, Ribeirão Preto. Lucas Prado e Júlia Prado, lindos. Mateus Prado Mazarella, Vilane Neves, Presbítero Simão Alves, Heloísa Sanches e Diaconisa Valquíria Santana. Cristiane dos Santos Rolim, a Thalita Estevanato, Ângela Maria Infante. Ângela, um beijo do meu Gêmeos. Outro meu, minha professora, te amo. Lenita Leni, Felipe Silva e Mara Lúcia Gonzaga. Nossa, a Lenita é da Austrália. Que legal. Amém. Nós já vamos ler um comentário ali da Andréa Godoy, porém antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na verdade são 3 em uma só. Muitos pais estão terceirizando a educação dos seus filhos e isso tem enfraquecido demais a família cristã. A televisão é a babá de muitas crianças? E, dentro dessa pergunta, mais uma. Os pais precisam participar da educação dos filhos em vez de entregá-las a outros, como a internet, os smartphones. Tia Sueli, depois a minha querida Raquel. Com certeza, pastor. Hoje nós temos a influência não só da televisão, né? Nós temos a influência da internet, das redes sociais, e influenciam muito na educação dos nossos filhos. Eu acho até que a Raquel já comentou bem aqui, a gente tem que respeitar os valores absolutos, né? Que são recebidos dentro da família. Não adianta. A sociedade não vai educar o meu filho, o teu filho, o filho do Senhor. Eles recebem a educação, os valores, é dentro da família. Depois, ainda que quando ele sai para viver a sua própria vida, ele receba algum tipo de influência, mas ele sabe o caminho certo, ele retorna, porque ele já recebeu dentro de casa. Então, hoje são as redes sociais, crianças de 2 anos que bate o pé, daí põe as 4 rodas para cima, se você não deixar o celular para ela ficar assistindo, e ela quer pôr o dedinho e ficar, e tem que fazer, porque senão ela grita, senão ela chora. E você, às vezes, como humildemente falando, educadora, quer interferir, mas você não é da família. Aí você fala, Senhor, só a tua graça. Você não pode falar, entendeu? Eu acredito, pastor, que a educação é de berço, é lá em casa. Aí, o papel da igreja é reforçar. Você vai ensinar os princípios elementares da palavra de Deus, eles vêm para a escola dominical, você fala sobre Jesus, você fala sobre a Bíblia, eles vão receber educação cristã dentro da igreja. Mas não é papel da igreja educar o seu filho. Certo. Entendeu? Não sei se eu respondi ou se eu fugi. Não, tá certo, Raquel. Porque às vezes eu divago, né? Mas faz parte. Tá ótimo. Meus 18 anos. Raquel, por favor. A terceirização sempre é um problema.
né? Sempre se você está se eximindo de qualquer responsabilidade que você tenha, já é um problema, né? Então, tá errado de qualquer forma. A segunda questão, no sentido de você falar assim, de você passar para outra pessoa fazer aquilo que é seu papel, né? Nenhum momento da Bíblia, pelo menos eu não sei, o senhor vai poder dizer muito melhor que eu, né? Eu nunca li na Bíblia de que a igreja que teria que fazer esse papel. A gente, pelo contrário, a gente acha versículos que mostram que você tem que sentar com seus filhos, de dia, de noite, sentado de pé, pelo na caminho. A gente lê isso na palavra de Deus, né? Olha, o filho sábio aprende com o pai e com a mãe, que precisa, né? Na Bíblia é repleto de versículos que você vê os pais fazendo isso. Então, a terceirização, nesse sentido, é um problema. Em questão de que a televisão influencia, ontem eu estava pensando, eu falei, televisão já ficou ultrapassada, o senhor já reparou? Sem dúvida. Televisão já é uma ultrapassada, gente. Então, hoje é o celular, né? E redes sociais. Exatamente. E a gente volta um pouquinho para a lei. A lei determina que uma criança não pode ter rede social, por exemplo. A lei diz que Facebook, Instagram, WhatsApp, só pode a partir de 13 anos. Por que tem tanta criança com WhatsApp, celular, com celular em primeiro lugar, segundo, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, com, sei lá, todas essas redes que tem aí? Por quê? Já tem alguma coisa errada, não tem? Sim. E aí, outro dia, tava rodando aí pela internet um post de um rapaz caracterizado de Frozen, né, que é um desenho que as crianças gostam, e falando coisas de bruxaria, ensinando as crianças a desobedecer os pais, ensinando as crianças a fazerem magia negra em casa e tudo mais. E todo mundo, isso é um absurdo, onde já se viu. Olha, gente, é disso para pior. É verdade. Não tem como a gente impedir que isso aconteça. Porque é bíblico, é pior, cada vez vai ficar pior. Aquele que é santo vai santificar mais, aquele que é impuro vai se purificar, ficar mais impuro. Então, o que está acontecendo? A gente vê isso acontecer, mas a gente também não toma a atitude de falar assim, não, isso aqui na minha casa não vai chegar. No meu filho não vai chegar. Como não vai chegar? Você não permitindo. Você tem que saber o que o seu filho está assistindo, o que o seu filho está escutando. Essa é a nossa responsabilidade como pais dentro de casa. E aí não estou falando de lar cristão, simplesmente, como a tia Sueli falou. É questão de princípio. Que princípios que esse tipo de coisa está chegando no meu filho? Que coisa que isso está ensinando? Então, eu não posso depois reclamar do que vai acontecer se eu estou deixando que isso chegue até meus filhos. Então, eu preciso estar ciente. Tem pais que falam assim, mas eu deixo o celular lá com ele e tal. E o celular fica à madrugada. E agora, com essa questão da aula online, que os pais agora liberaram o celular para todas as crianças, porque tem que assistir a aula online, ficou pior ainda. Então, assim, você tem que estabelecer horários, você tem que ver o que tem lá. Hoje em dia tem ferramentas dentro da internet que você pode censurar coisas chegarem, né? Então, você tem que estar preocupado com isso, com que tipo de coisa, o que aquela faixa etária poderia assistir. Lembrando que eu já falei que até 13 anos não deveria ter nada disso. Mas, enfim, se tem, o que está chegando, o que está acontecendo que os meus filhos estão vendo. Até que horas eles estão ficando? Em casa celular ficava no meu quarto. Quando eles já tinham mais de 13 anos, ficava no meu quarto. À noite não ficava com eles. Meus filhos nunca tiveram televisão no quarto deles. Por exemplo, a televisão sempre ficou na sala. No meu quarto e na sala. No quarto deles nunca teve televisão. Então, eu acho que são atitudes que é aquele negócio da educação, dá trabalho. E se você falar hoje em relação à internet, outro dia a gente estava dando um curso, a Sueli estava junto, a gente estava ministrando para uma igreja, uma equipe de professores de crianças numa igreja no interior, e eu estava estudando sobre isso e fala, hoje 78% de crianças de 9 a 12 anos têm celular. E tem rede social, no caso. E qual a postura do pai que não estabelece uma regra? Por exemplo, o filho, criança ou adolescente tem a senha e você não tem acesso a isso e acaba respeitando. É a tal da privacidade, né, que eles falam. Exatamente, É a tal da privacidade, que eu não sei, né? É essa questão, os conceitos que a gente vai vendo acontecer no mundo. E no mundo a gente está falando assim, a gente está falando como cristão, sim. Mas vamos falar como pessoas normais, como pais, como pessoas que têm filhos, vamos pensar assim. Quer dizer que a gente pode agora aceitar tudo que é oferecido? Então, o outro filho pode, é aquele negócio, né? Mas o outro pode.
Aí mas todo mundo pode, mas não é todo mundo, né? Aí Toda vem a conversa também, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então você vai aceitando, esse que é o problema, sabe? É aquele negócio que eu falei do certo já não deixou de ser certo tanto assim, é mais ou menos. Então eu vou aceitando, para eu não ter trabalho, sabe, pastor? Esse que é o grande problema. Os pais hoje não querem ter trabalho. A terceirização já é exatamente para isso, para não ter trabalho. Isso é tão crônico, às vezes, Deus mostrando a realidade do povo, que até mesmo no contexto religioso de adoração, você vê que Israel não queria ter trabalho. Quando Deus convida a nação para ser uma nação sacerdotal, e Deus vem até o Monte Sinai e dá aqueles relâmpagos, som de trombetas, aquela coisa toda. Deus queria falar com o povo não quis. Não, Moisés, não vamos falar com ele não. Vai que a gente fala com ele e nós venhamos morrer. Melhor você falar, Moisés. Terceirizaram para Moisés aquilo que seria para toda a nação. Isso é muito comum. Mas a questão da noção. Tem pais que são sem noções, não tem noção. Vamos dar um exemplo, o estilo de vida de um adulto. Quando se permite que a criança e o adolescente viva aquele estilo de vida. Já vou falar como, por exemplo. As crianças hoje tornam-se familiares ao estilo adulto, a seu tipo de entretenimento. Eu estou assistindo uma coisa que vai ter cenas de sexo, vai ter violência, vai ter qualquer coisa e de repente... Já está errado um pai cristão permitir que isso, mas ele permite o entretenimento, a linguagem do comportamento sexual, independência e cinismo. Por que os pais às vezes fazem isso? É exatamente isso que eu estou dizendo, é a questão de sem noção. Eu me lembro quando eu era criança, na minha época, eu tenho 50 anos de idade, na minha época eu lembro da censura. Então, tinha a minha mãe gostava de assistir uma novela, alguma coisa assim, e de repente entrava um documento, era um documento inteiro, mesmo com uma faixa preta assim, censura, acho que era 12 anos, eu não lembro. O meu pai, ele só olhava para o quarto. Pai, pro quarto, pronto, era a segunda vez, já ia para o quarto. E outras vezes eu queria olhar pelo buraco da chave, né, da fechadura. Ele ia e colocava um papel, alguma coisa assim, para que nós não estivéssemos participando daquilo também. Então, era o quê? Um conceito dos pais, censura 18 anos já para o quarto. Censura 12 anos, independente de qual fosse a idade, se nós não estivéssemos enquadrados dentro daquilo. Hoje, parece que não se tem noção. Eu estou assistindo uma programação, tem uma coisa picante, tem uma coisa que vai ferir a minha fé, eu permito que a criança participe. Acesso. Exatamente. Qual o perigo disso, tia Sueli e depois Raquel? Pastor, o perigo é a acessibilidade, né? Porque meu pai está assistindo e permite que eu veja, então eu estou liberado. Você deu livre acesso, entendeu? Então, são conceitos muito fortes de valores. Agora, tem crianças tão sensíveis, que quando ela vê alguma coisa assim, ela sente vergonha e sai, né? Já presenciei isso. Algumas vezes ao longo da minha jornada. Às vezes a criança, ela fica sem graça, ela mesmo vai saindo. E tem adultos tão lascivos que eles fazem questão que a criança fique perto, que assista, que veja. Porque ele é deturpado. Porque ele já não deveria estar assistindo aquilo perto da criança, entendeu? Minha opinião. Raquel? Imagino que a criança vai assistir sem a presença dos pais, né? Exatamente. Porque se o pai está liberando aquilo vai gerando algo no coração. Porque somos humanos, nós temos desejos, né? Então, se você permite que seu filho assista certas coisas, vai criando o desejo, ou pelo sexo, ou pela violência, né? E aquilo vai alimentando. A gente sabe disso, somos humanos, já fomos crianças, então a gente pensa nisso. E eu acho que essa questão que a gente chama, na realidade, de adultização, né? Você quer adultizar a criança. E a criança já nasce com instintos, né? Não, porque ela não vai ser criança a vida inteira. Se ela viver, ela vai ter os seus instintos. Então, você não pode estimular isso na mais tenra idade, não é? Permitindo essa acessibilidade. Então, é uma responsabilidade muito grande da família, pastor. Nós estamos falando de família, cristão ou não. Depois eu quero pedir permissão para os senhores e para a Raquel, para falar mais especificamente sobre a educação cristã.
Amém. Aí é a nossa praia, né? Mas falando de família, de maneira geral, eu acho que cabe também a família comum, a família que ainda não conhece Jesus, que ainda não conhece a palavra de Deus, ouvir, né, com ouvidos de quem quer aprender, aquilo que se tem aqui para colocar. Porque os dias são maus, irmãos, e nós temos que levar as crianças desde cedo a ter uma intimidade com o Espírito Santo. É a única maneira de preservar essa criança nos caminhos santos e retos do Senhor, sem se desviar, porque Deus já se preocupou. Ali em Deuteronômio, acho que é 6, de 5 a 9, quando Deus se preocupa, vai falando com a criança, andando pelo caminho, olha, vai inculcando. Isso começa dentro de casa, mas infelizmente nem todas as famílias têm esse acesso à palavra de Deus. Então daí a importância do evangelismo, né, do grupo familiar, dos nossos filhos serem evangelizados para trazerem as crianças, porque a criança vai levar para a família. Olha o que a tia falou hoje na igreja. A mãe vai falar, ela fala assim, mas a tia Raquel falou lá na igreja isso assim, assim. Ai, a tia Su disse que não é assim. A mãe vai querer saber quem é essa tia Su, quem é essa tia Raquel, porque já aconteceu. Eu trabalhei também em abrigos para crianças, né? E ficam lá desovadas, é a palavra certa. Os pais têm e depois largam lá, né? Então, pastor, a realidade, não só no Brasil, mas no mundo, é muito triste. Verdade. Muito triste mesmo, né? E a igreja tem um grande papel, mas não é de educar, é de evangelizar. Evangelizar, esse é o nosso papel. Eu encho a boca quando eu falo. Eu sou professora evangelista de crianças. E para isso eu estudei, para isso eu me formei, para isso participei de fóruns, de seminário, fui atrás, que eu até esqueci de fazer pedagogia e psicologia. Faz tanta falta hoje no mundo moderno, né? Mas felizmente nós temos as nossas diretoras, nossas presidentes, que elas têm isso e nos doutrinam, nos ensinam. E a gente sabe como, né, Raquel, se direcionar, se dirigir a uma criança, como uma pétala de flor, com cuidado, que sabe que ela é preciosa. A criança tem a essência do adulto. E nós estamos ali para regar, né? Amém. Nós estamos ali para regar. Muito bom, nessa manhã, aqui batendo papo com elas duas e sendo edificado. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos, porém antes, deixa eu mencionar aqui o comentário da Andréa Godoy. Ela diz assim: tia Sueli Oliveira, minha amiga, intercessora, mentora, mulher sábia que edifica sempre sendo bênção em minha vida e da minha família, principalmente na vida da minha filha, Nathalie Godoy, que se inspira nas suas aulas e o amor pelas crianças. Te amo. Tá aí. O pastor Daniel da Mata, ele faz um comentário. A entrevistada Raquel Prado é uma pessoa muito importante para nós da UBPC. Manda aqui. A Solange Mota, Sueli e Raquel, duas pessoas que amo de paixão. A tia Sueli foi minha tia, Raquel, a minha amiga da vida. A Vívia Guimarães, Sueli, a maior contadora de histórias infantis. E a Raquel foi minha tia da Menibrac há um tempo tão distante. Nossa, Raquel, te amamos. A diaconisa Valquíria Santana, bom dia, paz do Senhor. Louva a Deus pela vida da Raquel e da tia Su. Me ensinaram muito na educação do meu filho, mulheres abençoadas. Diaconisa Elaine Benites, ela diz: a paz, irmãs queridas, muito obrigado por compartilhar toda a sabedoria de vocês com a gente. Deus abençoe vocês cada dia mais. Beijos. Maiara Alves, tema importantíssimo, glória a Deus. Rosana Domingues, bom dia na paz do Senhor. Irmã Sueli, a senhora é uma bênção, aprendo tanto com a senhora. Raquel, admiro muito você. Glória a Deus pela vida dessas irmãs abençoadas. Tá aí, pessoas que estão interagindo conosco, aproveite para deixar seu like, compartilhar nossa programação e marcar pessoas. Nós vamos ao intervalo e depois voltamos. Que imagem feia aquela lá, irmãos. Qualquer dia vai aparecer essa imagem. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos.
Agora são 11 horas e 14 minutos. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo, aqui no Manda Aqui. Lembrando para vocês que amanhã, na Musical FM, teremos a participação do nosso pastor sênior, Joel Estevanato, no programa Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Joel Estevanato vai estar fazendo um debate juntamente com o pastor Edmar Ribeiro, dentro do tema A Traição de Judas estava predestinada? Amanhã, sexta-feira, dia 16, às 11 horas da manhã, na Musical FM, a participação do nosso querido pastor Joel Estevanato. Aproveite para você participar e ser edificado através desse tema tão propício. Ô, Raquel, a falência do Ministério Intercessor dos Pais é uma realidade nos nossos dias? Os pais têm falhado na intercessão ou na oração pelos seus filhos? Não tem como dizer, porque a gente também não está dentro de todos os lares, né, para saber o que os pais, como os pais têm agido lá. Mas eu acredito que a gente perdeu um pouco a essência daquilo que a gente deseja para os nossos filhos, sabe, pastor? Nessa questão de interceder por eles e orar por eles, naquilo que a gente deseja para o futuro. Acho que a preocupação aí está no sentido de que a gente visa mais. O que o meu filho vai ser como profissão? Onde ele vai morar? Será que ele vai ter a casa própria? Ele vai casar já tendo um apartamento? A gente está mais preocupado com isso hoje em dia do que, na realidade, o destino eterno dos nossos filhos. E eu acho que isso reflete um pouco na intercessão. Porque se a gente estivesse intercedendo da maneira certa e orando pelos nossos filhos da maneira certa, nós pensaríamos mais no destino eterno do que no destino terreno dos nossos filhos. Certo. Então, a eternidade tem que ser mais importante. A Bíblia diz que nossos filhos são flechas, nas mãos do guerreiro. Sim, sim. O guerreiro são os pais. Está nas nossas mãos, essa flecha. E a gente tem atirado essas flechas da maneira errada e para o lugar errado. Eu acho que essa é a questão da intercessão. A gente percebe que a intercessão está prejudicada por isso. Que a gente está tão preocupado com o sucesso dos nossos filhos e mostrar, olha, meu filho é engenheiro, minha filha é uma biomédica. Do que a gente fala assim, olha, meu filho, ele toca, ele serve ao Senhor, ele ora. A minha filha, ela dança, ela está comigo ali na Mini-Brac e ela serve ao Senhor, ela tem buscado mais de Deus. A gente está mais preocupado em mostrar o outro lado do que esse. Então, acho que isso reflete, porque a intercessão, uma pessoa que casou e ainda não tem filho, já tem que estar intercedendo. Ou antes de casar, ela já tem que estar intercedendo. Senhor, prepara, o meu filho, a minha filha, quem ele vai ser. Quais são os seus planos, Senhor, para os meus filhos? Quais são os seus planos, não os meus? O que o Senhor quer dos meus filhos? Me ajuda a educar os meus filhos de acordo com aquilo que o Senhor quer. E a gente começa a identificar coisas na vida dos nossos filhos e a gente tem que falar assim, puxa, meu filho, Deus está mostrando que ele tem algo ali. O que eu tenho que fazer para aquele filho atingir o objetivo que Deus tem para ele, o projeto de Deus para a vida dos meus filhos? Então, tudo isso tem a ver com intercessão. Amém. Tia Sueli, qual o valor do culto doméstico na formação de uma criança em relação à sua vida cristã? É bom, pastor, é excelente, porque a criança, a natureza dela é copiar. A criança copia tudo que o adulto faz. Às vezes você tem um filho pequenininho assim, fala, vem ver o que ele está fazendo. Às vezes está imitando a avó, está imitando o pai, A criança, a menina, põe um sapato alto com 3 anos de idade e fica andando, põe uma bolsinha, brincando de mamãe. Então a criança, por natureza, ela é imitadora. Então a importância do culto doméstico é fundamental. Nem todas as famílias têm esse hábito. Nós, quando tínhamos um casal de filhos só, eles eram pequenos, nós tínhamos o hábito de fazer culto doméstico na nossa casa, muitos anos atrás. E a gente tinha um programa aos sábados também, acho que era Rec Zamba, uma coisa assim. Não é do teu tempo, Raquel, você não era nascida.
E também a gente se reunia em volta do rádio, porque nós não tínhamos televisão, para fazer no sábado o culto doméstico com aquele pastor. E muitas famílias. Isso a gente se vê muito mais, às vezes, nas igrejas tradicionais, né? Do que na igreja pentecostal. Mas é muito importante o culto doméstico, né? Porque somente em relação à vida da criança, para ele imitar, né? Minha mãe faz assim, minha mãe ora assim. A irmã da Raquel, quando eu tinha uns 2 anos, mais ou menos, a gente ia para o morro orar, eu e a mãe da Raquel, né? E a mãe dela, sempre usada por Deus, falava muito línguas estranhas. Mas ela falava 2 línguas só, agora você vai rir um pouquinho. Ela falava siriclá e siriclama. Então a Rosana, que era pequenininha, ela fechava os olhos e ficava igual a mãe. Silicai, silicama, silicai, silicama. Então a criança é imitadora. É importante. Hoje a Rosana está aí. Teve um tempo de stand-by, mas glória a Deus, hoje serve a Deus com a família dela. Glória a Deus, amém. Então, dentro dessa questão de exemplo, tia Raquel, qual a dificuldade de um testemunho ruim? Por exemplo, tem aquela pessoa que aqui na igreja é santo, bacana, o pai é santo, a mãe é bacana, santinha, legal, mas em casa são verdadeiras expressões de carnalidade, de demônios, de palavrões, de exemplos ruins. Como isso afeta a mente da criança, dentro disso que a tia Sueli está falando também, da questão de exemplo? Porque tem pessoas que não levam a Deus a sério. Se eu não levo Deus a sério, eu posso esperar que meus filhos o levarão? Na realidade, a hipocrisia aí, né, de você ser uma coisa num lugar, outra coisa em outro, né, o que vai criando no coração daquela criança é uma revolta, né? Porque se ela enxerga nos pais um espelho e ela vê os pais de um jeito na igreja, né, todos santos, e chega em casa, são demônios, não? São, né? É óbvio que vai criar um tipo de revolta, e isso é um prejuízo para a vida cristã, porque a vida daquela criança, ela pode ser levada para o outro lado totalmente, porque ela vai falar, eu não quero isso para minha vida, né? E olha a responsabilidade dos pais nisso, olha o peso disso, de você falar uma coisa e viver outra, né? E vai trazendo aquele tipo de revolta, de incerteza de que a criança fala assim, não é isso que eu quero para minha vida. Do contrário, se a criança vê que os pais amam a Deus, eu falo assim, se você quer que os seus filhos amem a Deus e amem ir para a igreja, não chegue na adolescência e fala assim, não quero ir para a igreja. Não tô afim, eu vou ficar. Eu vou ficar. E aí tá vindo cada vez mais cedo, as crianças estão ficando em casa sozinhas. Teve uma vez que tinha uma criança dentro do carro. A mãe no culto e a criança dentro do carro. Puxa, que absurdo. No estacionamento. Não tem como a gente aceitar uma situação dessa, né? Então, assim, cada vez mais cedo as crianças, não estão afim. Então, analisa. Analisa o quanto você ama a Deus, o quanto você ama a casa de Deus. Porque quando a gente ama a Deus e a casa de Deus, os filhos vão querer estar lá. Tipo assim, não, tem que ser muito bom, porque meus pais amam estar lá, eles estão sempre lá, eles estão alegres porque estão lá, deve ser alguma coisa muito boa. Essa paixão é transferível. Claro, óbvio. Né? Então, eu acho que há o prejuízo. A gente tem que sempre crer. Eu não acredito, assim, que uma educação que não foi, né, eficaz nesse sentido da educação cristã dentro da casa, essa criança nunca vai ter Deus. Não acredito nisso, porque Deus trabalha em todas as coisas, né? Então, eu creio que mesmo num lar em que ainda isso não está, e eu espero que hoje muitos lares estejam sendo alcançados com essas palavras que a gente tem dito, esse é o objetivo, né? A gente poder acrescentar, a gente poder trazer clareza para algumas coisas, né? E eu acredito que mesmo assim as crianças também têm outros meios, né? Deus trabalha, é o que a tia Sueli falou. A gente fala assim que dentro de um lar cristão não está sendo levado Jesus, mas de alguma forma aquela criança tem que ser alcançada. Amém. E aí entra o papel de como igreja, como, né, evangelistas de crianças, e a gente levar a palavra de Deus, mesmo que os pais não são. Mas respondendo a sua pergunta, pais que fazem esse tipo de coisa, com certeza vão criar revolta no coração de uma criança. Amém. Tia Sueli, quais são as dicas fundamentais para um lar cristão ter êxito na educação com as crianças? Ser exemplo, pastor. Todos nós aprendemos com exemplos, né? Isso sintetiza tudo. Se eu fizer alguma coisa e eu falar para minha criança,
Você não faça isso, faça o que eu mando e não faz o que eu faço. A gente já ouviu muito isso na nossa casa, quando nossos pais, né, não eram cristãos. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. E como é que fica? Então, assim, eu acho que sintetizando, a criança é imitadora e ela aprende com o exemplo. Seja tu uma bênção e o seu filho vai ser abençoado. Quais as rotinas saudáveis, Raquel, que você pode proporcionar na educação cristã que vão inculcar isso na mente da criança? Dentro de um lar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ser é um cristão verdadeiro. Porque senão a gente vai cair naquele problema de ser uma coisa num lugar e outra coisa em outra. Quando a gente é esse cristão autêntico, verdadeiro, automaticamente a gente vai desejar que nossos filhos sejam e a gente vai proporcionar coisas que não são algo que a gente fica pensando. Eu acho que quando a gente é autêntico, a gente não fica pensando no que a gente vai falar. É natural, é o estilo de vida, é seu estilo de vida. Exatamente. Então, a gente vai ter um estilo de vida, usando suas palavras em casa, em que naturalmente as crianças que estão ali vão entendendo o que é servir Jesus de verdade. Eu acho que tem que ser natural. Você não tem que ficar impondo certas coisas, porque você já vai viver aquilo. Então, a rotina do dia a dia já vai ser algo que você vai estar ensinando como é servir Jesus. Não existe uma fórmula que você fala assim, olha, fazer toda quarta-feira o culto doméstico, todos os dias sentar na mesa e ora. Eu acho que isso é natural. Né? A gente passa... eu costumo dar um exemplo dessa questão da naturalidade, aquele exemplo que eu falei. Que a gente sempre tem que ensinar nossos filhos usando a palavra de Deus, não o que a gente acha. A palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso. E o Lucas teve uma situação, ele já tinha uns 20 anos de idade. Ele teve uma situação em que ele precisava falar com uma pessoa para resolver um problema que a pessoa tinha falado com ele e ele precisava dar uma resposta para a pessoa. E ele chegou para mim e disse assim, mãe, eu preciso de um versículo. Eu preciso que você me ajude a achar um versículo que eu possa responder essa pessoa. Então, é natural. Eu não fiquei pensando que um dia ele ia ter essa situação. Não teve isso. Como é uma coisa do dia a dia, no dia que aconteceu, o que veio na mente dele? Bom, eu não posso responder qualquer coisa para essa pessoa. Eu tenho que responder o que a Bíblia fala. E ele veio me perguntar. Ele já tinha uns 20 anos. Foi o exemplo, me perguntar isso. Sim. Né? Então, eu acho que o dia a dia de um cristão autêntico, de pais que têm uma vida com Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente. Que bom, glória a Deus. É isso aí. Nós temos pessoas que estão interagindo conosco aqui na Manhã Manda Quinta. Vou pedir novamente a Raquel, juntamente com a tia Sueli, para mandar abraços para você. Obrigado pela sua participação. Você que permite essa programação entrar no seu lar através das conexões das nossas redes sociais. Muito obrigado. Também você no seu trabalho, que Deus proporcione hoje um dia abençoado para você. Vamos mandar abraço, fique à vontade. Nossas irmãs, por favor. Eva Henrique, de Carolina do Norte, dos Estados Unidos. Legal, hein? Regina Coelho, querida. Diaconisa Rosa. A Glória Martins, de Mogi das Cruzes. Gabriel Belli, ele era um aluno da escola dominical aqui, quando ele era criança, participou aqui. Um beijo, Gabriel. Filho do Belli? Não, ele é sobrinho da Eli e do Louvor. Cida Cruz, Ana do Carmo, deve ser minha sogra. Beijo, sogra. Paola Flávio, Sérgio Francisco, presbítero Rediane Nascimento, diaconisa Elaine Benites, José Carlos da Costa, meu amigo, Rosana Messê, Maiara Alves. Temos mais pessoas? Não? Ok. Tem lá. Tem? Ok. Rosângela da Silva Bento, Marta Ferreira de Osasco, Marlene Silva do OBPC Jardim Teresa, Caroline, né? Cristina, Denise Carvalho, Ivete Rodrigues, Cláudio Pereira e Maristela Munari. Obrigado pela participação de cada um de vocês nessa manhã. Nós temos o comentário da Denise Carvalho, ela diz, que programa enriquecedor. É tão bom ouvir instruções como sermos pais e mães melhores, sempre à luz da palavra de Deus. Amém. A diaconisa Juscelia Costa, tia Sueli, grande referência para meus netos. Maristela Munari, irmã Sueli e Raquel são bênçãos para nossas crianças. Ok. Tia Sueli,
Aonde entra a participação de suma importância da educação cristã na igreja? Visto que a responsabilidade é dos pais, mas qual é o papel da igreja cristã? É fundamental, por incrível que pareça, a gente fala, é em casa que se aprende os valores e tal, mas o papel da igreja é fundamental. Ela dá subsídios, né, para esse professor, para essa pessoa que tem um despertamento para cuidar de criança. Então, a igreja é essa, o papel da igreja, aliás, é esse, né? Ela dá subsídios para que esse orientador de criança, para que esse professor, ele se aprimore e traga mais crianças, né? E vai ensinando mais. A igreja tem que investir, eu louvo a Deus pelos meus investidores. Nada assim, muita coisa que eu fiz, não saiu do meu bolso, eu não tinha muita condição, tinha nenhuma, né? Tinha muita criança pequena, mas pessoas de Deus investiram na minha vida, investiram muito na minha vida. A irmã Antônia da Costa, irmão José da Costa, o pastor, antigo pastor aqui, o José Sampaio da Silva, Júlio Ferreira Mendes, até a PEC que eu fiz, a igreja pagou para mim, né? Porque via que eu poderia servir no futuro a igreja, então ela investiu. A igreja tem que estar assim, aberta, né? Nós temos pessoas dentro da nossa denominação, sem citar nome, né, que a igreja pagou faculdade. E hoje essas pessoas ocupam um cargo assim, nos ensinam, nos ajudam, mas a igreja investiu. Que legal. Então é fundamental que a igreja tenha essa percepção e ajude realmente aquele que queira. Porque quando eu falo igreja, eu falo de liderança, né? Não falo todos os irmãos, não é nada disso. Mas assim, por exemplo, um pastor visionário, vamos falar Zé Sampaio, né? Ele tinha visão literal, irmão. Era literal, não era assim, uma visão, era literal. Um dom que Deus deu para ele, e hoje em dia poucas pessoas têm, e eu não sei, literal, ele via. Esse momento aqui que nós estamos vivendo, ele não falava com essas palavras, mas ele já me via aqui, em rede nacional, falando, e falava que coisa maravilhosa. E eu estava assim, irmão, só Deus sabe como eu estava. E ele via o futuro, ele falava, é isso, e investiu. Glória a Deus. Entendeu? Então, a igreja como um todo, não falo igreja A, B, C, precisa ter essa visão, né? Porque a Bíblia fala, desperta o dom que há em ti. Verdade. Desperta, né? Então, a gente também, por exemplo, eu estou passando, a Raquel vai passar, outros vão passar, e aí acaba? Vai acabar? Uns entram e saem, eu pensei que era isso, mas não é o meu dom, eu quero fazer alguma coisa na igreja, porque começa assim, né? Quero fazer alguma coisa, mas é o tal do psil, né? Estava falando para a Raquel. Você quer fazer isso aqui para mim? Pega essa Bíblia, leva lá para mim. É um psil, não sei nem o nome. É um favorzinho aí. Mas Deus não faz psil, Ele chama pelo nome. Verdade. Samuel. Opa, estou chamando meu nome. Sueli, Raquel. Deus chama pelo nome. Deus não chama por psil. Então a igreja tem que estar atenta e ver se o pai está chamando alguém pelo nome, investe nessa pessoa. E os frutos virão depois. Talvez você não veja, mas os seus filhos vão colher. Raquel, você já atua também como líder aqui na UBPC Mandaqui há muitos anos, né? Mais de 30 anos, né? Na realidade eu fiquei 10 anos. Aí quando eu tive a Júlia, eu dei um tempinho, fui para o FEBRAC. E aí voltei em 2008, eu voltei. Ok. Uns 20 aninhos. Qual o conselho você daria a um pastor que esteja nos assistindo ou posteriormente pode acessar essa programação e assistir mais tarde ou em outra ocasião, da importância dele investir e ser um visionário como o pastor José Sampaio foi, como o seu pastor Joel Estevanato na educação cristã, como um suplemento, um apoio para as famílias, né, na sua igreja local. Se ele, de repente, ele não consegue ainda visualizar a igreja num todo, porque alguns líderes, eles visualizam a igreja apenas no culto. O que é culto? Abri a igreja, fiz um culto, o pessoal vai embora. As crianças participam desse culto sem ter uma linguagem específica
né? E às vezes acaba passando por chato, com todo respeito. Não que seja chato, mas não é uma linguagem apropriada, exatamente. Sim. Então, qual conselho você daria para aquele pastor ou aquele líder para que ele pudesse começar a investir nessa área de suma importância para a igreja local? Então, na realidade, o pastor precisa primeiro entender que criança faz parte da igreja. Ela não está no hall de membro, né? Mas ela faz parte. Faz parte. Né? Ela faz parte daquela igreja, ela está lá, né? Então, de alguma forma, ela precisa ser alcançada. E há métodos para isso. Então, eu acho que todos os pastores precisam entender que, assim como precisa atingir os casais, como precisa atingir os jovens, e aí vão criando-se, né, mecanismos dentro da igreja para que isso seja alcançado, a criança também precisa. Ela também precisa ser alcançada com salvação. A criança precisa de salvação. Eu acho que a primeira coisa é entender que uma criança precisa de salvação. Eu acho que o fato da gente achar que criança, tudo bem, vai para o céu, não é assim que funciona. Não é desse jeito. Então, ela precisa ser trabalhada para ser alcançada. Então, a partir daí, o pastor vai, com certeza, dentro de todas as igrejas, eu acredito que Deus sempre coloca pessoas de todos os tipos de dons dentro de uma igreja. Verdade, concordo. Então, com certeza, dentro de qualquer igreja vai ter aquela pessoa que foi chamada, não psiu, mas foi chamada pelo Senhor para trabalhar com crianças. Então, aí aquele pastor vai identificar essa pessoa e essa pessoa, então, vai começar a gerar métodos e trabalhar com as crianças daquela igreja, seja uma criança. Tem igrejas que tem lá 3, 4 crianças, mas são crianças. E você está investindo naquilo. E quando a gente investe em alguma coisa, aquilo cresce, não é verdade? Se a gente rega, vai crescer. Então, a primeira coisa é a visão, né? É ter a visão de entender que criança também precisa faz parte do corpo. Exatamente. Amém. Como o Ministério Infantil da igreja local pode criar métodos de evangelismo específico nas áreas infantis? Tia Sueli, tia Raquel. Tia Sueli. Se a Raquel está mais ativa, eu acredito que ela tem mais propriedade para responder essa pergunta. Então vai lá, tia Raquel. Tá bom. O evangelismo de criança, ele não vai acontecer simplesmente na escola dominical. É óbvio que lá a gente também evangeliza as crianças, porque a gente está ali para auxiliar os pais, né? Que a gente já falou várias vezes isso. A responsabilidade é dos pais, mas a gente está aqui, na realidade, no apoio de levar. Porque imagina, você está lá na escola dominical, você tem uma vez por semana aquela criança ali 2 horas com você, né? Então a gente transmite a palavra, mas o acompanhamento sempre vai ser dos pais. Mas quando a gente tem essa questão da escola dominical, a gente está ali trabalhando também o evangelismo das crianças. Mas é óbvio que existem outras coisas que a gente pode trabalhar o evangelismo. A gente tem como sair na comunidade, a gente tem como trabalhar até as próprias crianças, ensinar as crianças a levar Jesus por onde elas estão. Esse é um método muito eficaz, porque quando a gente fala de Jesus para aquela criança e ensina ela a falar de Jesus, é um método de evangelismo, porque você está mostrando, olha, convida seu amigo para vir aqui, olha, quando a gente dá uma aula para a criança e fala assim, olha, você precisa ser assim, então quando seu amigo fizer na escola, porque elas contam, né, mas meu amigo fez assim, então fala para ele assim, você está ensinando aquela criança também a evangelizar, né? Então existem várias formas de a gente alcançar crianças, não só da igreja, e famílias, como a gente falou. Às vezes chega a criança ali. E hoje, outro dia, eu já estava conversando com os sobre isso. Vocês já repararam que todo missionário que vai para o campo, ele começa a trabalhar com criança? Com certeza. O trabalho primordial. Que atingir os pais, né? Se atingir porque as crianças, aí começa a atingir as famílias daquela região, né? Então é uma porta muito, muito frutífera, vamos dizer assim. Amém. E quais têm sido os métodos que você tem usado aqui na igreja local nesse tempo de Covid-19? Então, eu falo que Deus é maravilhoso, né? Porque antes a gente tinha escola dominical, vem as crianças, talvez por outra a gente tinha um trabalho com a comunidade, tudo bem. Mas agora com essa questão da pandemia, que a gente agora tem que gravar vídeos, né? Porque nós estamos tendo presencial, então atinge-se muito mais pessoas. Então, a gente, através das redes sociais, a igreja, graças a Deus, tem uma ótima estrutura, por isso estamos, inclusive, aqui hoje, para continuar levando a palavra de Deus
as casas, as crianças. E agora, esse ano, a gente criou os grupos de WhatsApp com os pais. Legal, bacana. Então, tem sido muito legal. Eu aproveito agora para fazer a propaganda, óbvio. Fique à vontade, por favor. De incentivar todos os pais que são aqui da nossa igreja a nos procurem. A igreja também tem como saber, de entrar nesses grupos de WhatsApp que a gente tem das crianças. Lá a gente não posta os vídeos que a gente transmite também pelo YouTube da igreja, mas lá as crianças têm mandado os vídeos, gente, delas fazendo as atividades em casa. Que legal. As imagens dos desenhos pintados. Olha, tem sido maravilhoso ver o retorno das crianças, sabe? É cada palavra que você fala assim, gente do céu, que criança que é essa, Jesus? Então, eu incentivo vocês, pais, a estarem entrando nesses grupos de WhatsApp da gente, da igreja aqui. São por faixa etária, a gente transmite só, não fica um monte de conversa, fica tranquilo. A gente transmite só a lição, a atividade. Vocês dão o feedback daquilo que as crianças têm feito, tem sido maravilhoso. Que bom, que legal. O telefone está aí, ó, o membership, 11 95 350 4422. Tia Sueli, qual a importância de a senhora que é uma contadora de histórias? Nós sabemos isso, né? E qual a importância daquele momento gostoso para aguçar a imaginação da criança, contar as histórias? Nas classes, isso já é uma realidade, mas no lar, o pai, de repente, pegar a Bíblia, um livro ilustrado de histórias bíblicas e ali está contando as histórias para que a mente da criança seja trabalhada. Qual a importância disso? É importante, pastor, porque desperta o cognitivo, a imaginação. E Jesus usou muito esse método, né? Porque ele contou muitas parábolas. Parábolas são nada mais, nada menos do que histórias, né? Um semeador saiu a semear, né? Então, aí ele começa a contar. Então, a importância é absoluta, porque a criança vai imaginar e a gente pode contextualizar também essa história, né? Fazendo com que a criança se coloque dentro da lição, né? Então, assim, olha, então o Senhor Jesus chamou aquele menino e falou, você pode me emprestar o seu pãozinho? E o menino foi e levou. E você, tem alguma coisa para oferecer para Jesus? A criança já fica, tia, eu tenho. Ai, tia, eu dividi meu lanche com meu amigo lá na escola. Ela já começa a contar uma história comprida. Então, a importância é que você desperta nessa criança o instinto de cooperação, né, de imaginação. Ela sonha junto com Jesus as histórias. É maravilhoso, pastor. Eu imagino. Eu amo contar histórias. Eu já fiquei pensando, eu sentadinho ouvindo a senhora contar uma história. Aí eu conto. Senta dos pastorados, eu vou contar uma história com flanelógrafo. E dentro de casa, quando a gente vai contar, eu acho que quando a gente vai contar para os nossos filhos, não precisa ser contador de história assim maravilhosa, igual a tia Sueli. O fato de você ser um apaixonado pela palavra de Deus, você já vai contar a história para aquela criança com entusiasmo. Você não vai pegar a Bíblia e ficar só lendo lá. Se você contar aquela história que você está ali compartilhando com seu filho de uma maneira, né, entusiasmada, olha o que Jesus fez, você já tá meio caminho andado. É verdade. Para a criança também querer. Porque a criança às vezes acha assim, é tão chato ler a Bíblia, né? Mas depende da maneira como você apresenta a Bíblia para ela, né? É verdade, E tem que ter sensatez para isso também. Imagina, vou contar uma história para você. E fulano de tal gerou o Beltrano. Meu Deus, genealogia. A tia vai contar para vocês a genealogia de Abraão. Muito bom. Agora são 11 horas e 42 minutos. Então tá bom. Eu ia dizer que o diretor estava falando, mas ele está falando que tem um comentário da Patrícia Fernandes. Meu filho, aos 7 anos, leva a Bíblia para orar com os amigos no intervalo. Levava. Levava. Levava a Bíblia para orar com os amigos no intervalo. Um dia recebi a ligação de uma mãe dizendo que o filho queria uma Bíblia porque estava aprendendo as historinhas com o amigo. Tem que legal. Que paga isso, Raquel? Que bacana. Patrícia Fernandes, obrigado. Muito bom. Nossa. Agora são 11 horas e 43 minutos, nós estamos chegando ao final da nossa programação, porém antes o comentário da Leia Costa. Minha família tem muitas histórias com a Sueli. Ela foi uma amizade preciosa para minha mãe. Raquel, prima preciosa para mim e para minha família. Temos também pessoas que estão interagindo conosco. Por favor, fique à vontade para os abraços para elas. Augusto César, Everton Gomide,
Rosi Martins, Jefferson Rodrigues, da OBPC Vila Maria, Marise Sundfled, de OBPC Pirassununga, Margarete Ribeiro, Luiz Carlos Quinto, de Itaboraí, do Rio de Janeiro. Aí, terra boa, Rio de Janeiro. Né? Tia Sueli, qual conselho a senhora daria para os pais viverem uma vida de excelência em relação aos seus filhos? Amarem a Jesus e fazer o que Jesus mandou. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando ele for velho, nunca se desviará dele. Que bom. Tia Raquel, qual conselho a senhora daria para os pais para viver uma vida de excelência na educação cristã? Eu não tenho como repetir o que a tia Sueli falou, porque é o que precisa, né? A gente ter Jesus no coração e poder externar isso. Essa não tem como. Eu digo que a gente não tem como dar o que não tem. Então, primeiro você tem que ter Jesus. Uma vida autêntica com Deus para você poder ensinar os seus filhos o que é ter uma vida autêntica com Deus. Verdade. Então, a autenticidade é isso. E ontem eu estava mexendo nas minhas coisas, para estar aqui hoje, né, Jesus amado. E aí vi umas anotações minhas sobre Josué. E eu acho que eu queria deixar, eu acho que se eu não deixar, Deus vai me cobrar depois. Não, por favor, fale, entrega. Josué chamou um dia a nação de Israel e disse: vocês precisam escolher hoje a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos Glória ao Senhor. a Deus. Então hoje vocês precisam tomar essa decisão. Quem vocês vão servir? O que vocês vão ensinar para os seus filhos? O que vocês vão deixar que entre na sua casa e chegue até seus filhos? Decidam hoje a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Nessa manhã, eu aqui batendo papo com elas. Obrigado, tia Sueli. Agradeço em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, sua igreja. Agradeço em nome dos seus pastores, agradeço em nome de toda a equipe da Manhã Mandaqui, da mesma forma, Raquel. Agradeço em nome da sua igreja, dos nossos pastores, da equipe da Manhã Mandaqui. Muito obrigado. Querem alguma consideração final, tia Sueli? Acabou o tempo. Agradecer a Deus pela oportunidade, né, pastor? Só gratidão, Senhor. Gratidão. Apesar de quem sou, mas o Senhor é. Glória a Deus. Raquel? Já entreguei o que Jesus me disse. Amém. Vamos fazer... Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu quero aproveitar... então tá bom. Eu quero aproveitar, Raquel, e pedir para você divulgar a sua loja, por favor, né? Tá Seu bom. Estabelecimento comercial. Eu acho que nós temos aí, Celso, a propaganda da Elos. Fique à vontade. Não tem, mas a Raquel vai dizer aqui. Fique à vontade. Nós temos uma loja, fica na Água Fria, na rua Larival Gea Sanches, número 70. É uma loja de variedades, lá você encontra de tudo e mais um pouquinho. Né? Você vai procurar meu filho Lucas, que está lá. Não, quitanda não. Quitanda não tem. Agora é só a Elos mesmo. E aí você será muito bem-vindo lá na Elos Variedades. Estamos abertos e pode ir lá nos procurar de segunda a sábado. Tá bom, muito obrigado. Nós vamos terminar a programação, tia Sueli, mas tem um fundo musical que vem aí. Diretor, aumente um pouquinho o fundo musical. E nós, a pedido dos internautas, todos pediram Momento Love. Manhã Mandaqui sem Momento Love não tem programação, é pra você. O Osni está conectado, aguardando. Ele está aqui. Tá aí, pessoalmente. Ele está ali. Então, por favor, é o seu Momento Love ao vivo. Meu amor, eu te amo. E é um minuto. É um minuto? Meu pai, um minuto para falar que eu te amo. Você é meu companheiro. Deu 30 segundos. Pronto, eu conto contigo. Você está sempre do meu lado desde sempre e eu continuo. Pode vir, vem aqui, ó. Não, nada de 5 minutos aí, já foi, acabou o tempo. Descobrimos que lá na sua casa quem manda, tô sabendo. Mandou ele vir aqui, agora vem cá que eu vou te dar um beijo. Vem aqui. Olha, por favor, é seu momento. Deus abençoe e o Senhor permitir. Amanhã estaremos de volta aqui com o nosso programa Amanhã Mandaqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Queridas, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, muito obrigado. pastor. Obrigado. Obrigada. Paz, irmãos. Deus abençoe.